Agora nós vamos falar de um problema que atinge milhares de pessoas, não só mulheres, mas também homens, que são as varizes. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre os mitos e verdades sobre esse problema que causa incômodo na vida de muitas pessoas. Eu recebo aqui no estúdio o doutor José Fernando Macedo, que é presidente da Associação Médica do Paraná e também angiologista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Bem-vindo, boa tarde. Me diz uma coisa, doutor, o que são as varizes e como que elas surgem, na verdade, no organismo da gente? Então, veja bem, vou dizer para você que varizes, em primeiro lugar, não é doença. Não, que a população não leve isso como uma doença. Isso acontece por diversos fatores. O mais importante no aparecimento das varizes é a hereditariedade. Se você tem pai, mãe, avós com varizes, provavelmente a probabilidade de você ter é muito grande. E qual é a razão de que as mulheres têm mais do que os homens? Porque as mulheres têm fatores hormonais. O que vem ser esses fatores hormonais? Então, todos sabem que a partir dos 10, 11, 12 anos de idade, você tem um ciclo hormonal, né, que é o ciclo menstrual. Então, isso interfere grandemente no aparecimento das varizes, porque como é um ciclo, então tem o período pré-menstrual, que é onde as veias vão, as veias não, o sangue vai, o útero vai se preparando para que tenha o período menstrual. Então, naquele período pré-menstrual, as veias aumentam de volume. Aumentam, corre mais sangue, aumenta uma produção maior de sangue, e esse aumento do volume sanguíneo faz com que as veias fiquem dilatadas. E elas ficando dilatadas, imagine, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos de período menstrual, faz com que as veias percam a sua elasticidade. A perda da elasticidade da veia, porque ela tem uma coisa chamada fibra muscular elástica. Como o próprio nome fala, um elástico, de tanto você comprimir, puxar, comprimir, vai chegar um momento em que ele não volta ao seu tamanho natural e aparecem as varizes. Então, além do fator hereditário, do fator hormonal, tem o fator profissional. Pessoas que ficam muito tempo em pé, que trabalham muito em pé, sejam homens ou mulheres, a probabilidade é grande, porque quando você tem em pé, a pressão do sangue na ponta do teu pé é maior do que quando você está deitado. Então, a chance de ter varizes é muito grande, porque quando você tem em pé, aumenta a pressão e às vezes aparece, né? Quarto fator, mais ou menos, o aumento de peso. Então, quanto mais pesado você estiver em relação peso-altura, a proporção peso-altura, a probabilidade, vamos dizer, a chance de você ter varizes são maiores, porque você está pondo junto à coluna de sangue uma pressão maior do que o normal. Isso faz com que apareçam as varizes. Quinto fator ou sexto fator, defeitos ortopédicos. Por exemplo, a mulher usar salto alto é um defeito ortopédico. Entende? O teu pé é normal, mas quando você põe o salto, você faz, o pé passa a se tornar um pé defeituoso. Quando você caminha, você não caminha fazendo aquela bomba normal que o pé faz para empurrar o sangue para o coração, porque você anda errado. Você anda com o salto muito elegante, muito bonito, cada vez o salto é maior, para nós, cirurgiões vasculares, cada vez melhor. Então, aumento de peso, quer dizer, as pessoas que não fazem exercícios, que não caminham. Por exemplo, a panturrilha da nossa perna chama-se coração periférico. O músculo da panturrilha, quando você caminha, essa musculatura ajuda a empurrar o sangue para o coração, a musculatura. Como você não faz exercício, se você está acima do peso, não faz exercício tipo caminhadas, exercício aeróbico, se você tem a musculatura da panturrilha flácida, mais uma chance do sangue estagnar, ficar parado ali, faz com que aumente a pressão dentro das veias e aparecem as varizes. Agora, uma outra questão. O que acontece, principalmente com as pessoas, ou as mulheres, no caso, que são o grupo de risco aí no caso, que tem essas varizes e que não tratam por muitos anos, que doença, de repente, pode decorrer de tudo isso? Qual é o problema mais grave que pode ocorrer? O tratamento das varizes passa por dois aspectos. O aspecto funcional, que as veias não funcionando direito, você tem a chance de ter flebites. O que é flebite? É a inflamação da veia. Porque o sangue ficando parado dentro dessa veia, ele irrita a parede da veia por dentro e pode causar uma flebite. Flebite, inflamação da veia. Essa flebite pode se transformar numa patologia chamada tromboflebite.
flebite. Como o próprio nome fala, trombo, existe a formação de um coágulo dentro da veia. Esse coágulo, se ele se deslocar de dentro da veia, ele vai se deslocar em direção ao teu pulmão. Você pode fazer uma chamada embolia pulmonar. É uma complicação séria das varizes, seria a embolia pulmonar. E a própria tromboflebite pode evoluir para uma coisa chamada trombose venosa profunda. Aí todo o sistema venoso se compromete com a formação de trombos, que pode fazer uma sequela ou causar uma sequela importante. Se você for atendido a tempo por um especialista, em que você trate a trombose venosa a tempo, o risco é minimizado, é diminuído. Agora, quando você não trata ou não faz o diagnóstico, você pode estar viajando, hoje tem a síndrome de viagens aéreas, né, que foi detectado pessoas que fazem viagem muito longa e que fazem uma trombose dentro das veias durante 10, 11 horas dentro de um avião na mesma posição e que morreram de embolia pulmonar. Nossa. Então, essa é a chance de, quando você não tratar as varizes, você tem a chance de uma complicação. Então, como não é doença, o mais importante é prevenir uma complicação. Entendi. Essa é a realidade. Tá certo. O outro aspecto, além do funcional, tem o aspecto estético. Principalmente as mulheres que não têm pelo na perna, usam saia, usam shorts. Aparece a bastante, parte né? estética é importante, principalmente num país como o Brasil, que é um país tropical, que tem praias, tem piscinas. É verdade. Idade. Tem mulheres muito jovens com varizes, como tem mulheres também de idade? Como é que é isso? Cada vez mais você tem visto no teu consultório pacientes mais jovens com varizes. Por quê? Além do período menstrual, elas estão usando anticoncepcional cada vez mais cedo. Então, o próprio anticoncepcional e o salto, né, são predisponentes do aparecimento de varizes cada vez mais jovens. Exato. Uma coisa que não combina, que é importante falar para vocês que estão assistindo, principalmente as mulheres jovens, anticoncepcional com cigarro não combina. É uma bomba. É uma bomba. Então, nós já vimos diversos casos, muito tristes, inclusive, de pacientes jovens que fumavam, usavam anticoncepcional, que foram no nosso consultório com uma trombose na perna, ficaram com uma sequela, porque a perna aumenta de tamanho, a gente fica com uma perna fina com a outra perna grossa e fica com a probabilidade na continuidade da tua vida, lá pelos teus 30 anos, você ter feridas na perna, tudo decorrente da trombose venosa. Então é importante, por favor, não misture cigarro com anticoncepcional. Com certeza. Nós temos algumas imagens para vocês que estão nos assistindo em casa. Vamos conferir um pouquinho dessas imagens. Isso aí é a anatomia do sistema venoso. Vocês vejam aquela veia grande no meio da perna, aquela é a veia safena. E da veia safena saem ramos superficiais, é como se fosse um rio com seus afluentes. Então isso é anatomia normal. Próximo. Aí mostra do lado esquerdo da foto, ali a dilatação da veia, mostrando que as nossas veias elas têm válvulas. Quando essas válvulas se dilatem, é aonde naquela parte dilatada que vocês estão enxergando, é ali que se formam os coágulos quando as varizes são grandes. Então, essa ali, ó, e estão vendo de uma maneira melhor, essa tortuosidade, essa curvatura da veia, mostra que ela está aumentada de calibre e também cheia de tortuosidades, e é ali onde acontece aquilo que eu falei, que são as flebites. Entendi. Próximo. Olha aí, ó. Nossa. Isso aqui é uma paciente de frente, né, ali à altura do joelho. Então, se veja o tamanho das varizes dessa pessoa. Gigante. Isso aí é um homem, é um homem. É um homem? É um homem, tá? Então, se veja o tamanho das varizes. Então, normalmente, as varizes, quando chegam nessa situação, quer dizer, a chance que esse paciente teve de uma complicação foi muito grande, foi muito grande. Ele ainda não teve a complicação, mas poderia ter tido. Quer dizer, por que o paciente não procurou recursos? Porque provavelmente a sua condição financeira não lhe deixou conseguir uma vaga através do sistema de saúde. Já é uma pessoa de idade, né? Hã? Já é uma pessoa de idade aí. Não é pessoa de idade, não. Paciente de média idade. Você veja o tamanho das veias. Próximo. Aí, ó. Nossa, muito sério isso. Próximo.
Parece que você não acredita que as pessoas têm. Isso aqui é a imagem de uma paciente também com as varizes, onde vocês veem uma marquinha, onde essa paciente está feita a marca para a cirurgia. Então ali o que nós chamamos de mapeamento. Se faz um mapeamento da circulação através de uma ecografia, e esse mapeamento que você vai utilizar para marcar as varizes para levar o paciente ao centro cirúrgico. Esse aqui é o mapeamento, tá vendo? Aonde está em vermelho, está ali em alaranjado, em vermelho. Aquilo ali é onde as veias estão dilatadas. Então aquilo ali é a dilatação das veias mostradas num desenho de uma ecografia. Entendi. Aqui é o paciente que você faz a marcação antes da cirurgia, no consultório, utilizando-se daquela ecografia, você faz essa marcação. Próximo. É o mesmo um outro modelo, próximo. Aqui, ó, aqui tem o paciente, do lado esquerdo, as varizes. Aqui no meio é onde você já está tirando, aí durante a cirurgia, já tem a veia ali em cima da pele, onde já foi retirada. E do lado direito, a paciente depois da cirurgia. Então, vocês notam a diferença do antes, o durante e o depois. Nossa, é incrível, né? Esse aqui é outro paciente. Essa paciente tem, aqui ó, o antes e o depois, tem 30 dias antes, 40 dias depois. Próximo. Essa aqui, ó, que o pessoal chama de varicose, isso aí chamam-se telangiectasias. Né? As varicoses, isso aí é feito um tratamento. Normalmente tem uma veia que alimenta isso aí, então isso aí é feito tratamento com injeçãozinha para secar esses vasos. Certo, nesse caso são as injeçõezinhas. No caso daquelas varizes mais grossas, como a gente viu nas imagens, é só cirurgia. Só cirurgia. Mas é retirado aquelas veias? Retiradas. Ou aquelas veias são passadas para outro lugar? Retirado com cortes muito pequenos, para evitar a cicatriz. E hoje o Brasil é o campeão mundial no tratamento das varizes, pelo cuidado que nós temos, porque a parte estética também é importante, não só funcional. E agora só para a gente entender, dói? Não, as varizes, quando... Essas que eu mostrei muitas vezes, o sintoma é cansaço, peso, cansaço, e chega numa fase que nós estamos muito aumentados, principalmente no final do dia, o paciente tem dor, ele só melhora na hora que ele deitar e colocar as pernas para cima. E é legal a gente fazer isso, por exemplo, depois de um dia de trabalho, a gente erguer a perna para cima? É ótimo. Para evitar já o problema? Inclusive como prevenção para as pessoas que têm a chance de terem varizes, eleve um pouquinho o colchão, o seu colchão, 10 centímetros, ponha um travesseiro, um cobertor embaixo do seu colchão e durma sempre com a perna um pouquinho elevada. Isso você está prevenindo o aparecimento de varizes. Muito bom. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Satisfação Sucesso para o senhor. Incrível, incrível essas dicas aí para você que está nos assistindo em casa.